já tô traumatizado de tanto assim. E por causa que eu tive, que eu percebi que todos que eu tava assistindo não serviu pra nada, porque era pra estar gravando. Gente, eu já escrevi metade do roteiro aqui, então bora começar o vídeo. Cadê? Ué? Ué, gente? Ah, tá aqui. Gente, eu pesquisei aqui na TV. Red. Gente, se eu me cagar, eu vou embora. Prometo, velho. Eu prometo que eu vou vazar. Adeus. Se eu me cagar, eu vou vazado. Vou embora. O que aconteceu é que a mãe delas avisou que se elas fossem mal educadas, ela iria embora. E iria chamar a outra mãe pra ficar no lugar. E as meninas ignoraram. E bom, a outra mãe foi embora. E naquela noite, a outra mãe veio. Uma figura magra, com roupas escuras, olhos de vidro e uma cauda de madeira. O som da cauda de madeira arrastando no chão indicava para as meninas que a outra mãe estava vindo. E na rua se via um pequeno brilho cada vez mais próximo. Até que então, a outra mãe chegou. E a sua aparência era tão amedrontadora que as meninas fugiram mata dentro para nunca mais voltar. E a outra mãe se apossou da casa. À noite, é possível ver um brilho vindo das frestas da janela. É o olho de vidro dela te observando de dentro para fora. Esse, meus amigos, é o conto infantil mais assustador que eu já vi. Ele quer dar uma lição sobre modos e educação para as crianças. E isso aqui foi só um exemplo do meu hiperfoco. Isso porque nesse vídeo a gente vai ver uma versão de uma das cantigas mais famosas do mundo. E também aqui tem um dos backgrounds mais pesados. Meus amigos, Little Red Riding Hood, o análogo horror vermelho. Gente, como eu já caguei só nesses Começa da desenhos. mesma forma que no conto original. Que bosta é essa? Que lua é essa, gente? Cesta de doces pra vovó. Vovó tá muito doente. Nessa versão, a Chapeuzinho vai ficar um pouco relutante em levar essa cesta pra vovó. Até porque tá de noite lá fora e ela teria que fazer isso sozinha. Mas no fim ela acaba cedendo. Ela pega a cesta, uma lanterna e vai. Esse Analogue Horror é completamente baseado em The Walden Files. Desde a forma de contar a história até o gráfico. Às vezes tem um trecho ou outro que fica meio zoado a animação. Eu vi muita gente aqui no Cadê o realismo, gente? As pessoas queriam ver esse tema. A foto não era assim não, Uma gente. história de terror da Chapeuzinho foto- Vermelho funciona? É possível isso existir? Eu acho. Essa aqui funciona e é realmente boa? Eu não acho. Little Red Riding Hood tem os seus méritos sim, mas também Oh, meu tem Deus. muitos defeitos. Mas os dois que mais me incomodavam e ficavam me tirando dessa história o tempo inteiro eram muito escuro e muito gore. Essas duas coisas têm aos montes nesse Analogue Com o pé Horror, só que pela elas não zoeira, agregam véi. nada. A escuridão não deixa a tua obra mais assustadora e o gore não agrega, ainda mais Por se isso for que eu pra disse tudo Peppa da botar doeira, um bichinho velho. todo destruído na tela não me assusta, me afasta. Enfim, durante a caminhada até a casa da vovó, a Chapeuzinho vai ficando cada vez mais nervosa. Afinal, ela tá sozinha numa floresta à noite. E também vão ter mais algumas coisas que vão deixar ela bem agitada enquanto ela anda. Deixa eu ler aqui, Ela ó. começa a achar diversos corpos de animais A sem sua vida. Laura é Então, um nesse universo, os animais conseguem falar com os seres humanos. Eu tô falando isso porque em meio aos animais sem vida, ela vai achar um que ainda tá vivo. E ele vai conversar com ela. Um coelho avisa ela que ele fez e que ela precisa fugir. O ele que foi referido nessa frase, obviamente, ao lobo mau. Outro contexto dentro do contexto. Esse Analogue Horror Esse cara se removeu da ele quer nos escola. mostrar o mapa do caminho, digamos assim, ele é representado por isso, uma Chapeuzinho menos detalhada num cenário escuro. Sempre que isso aparecer, quer dizer que a Chapeuzinho tá andando. Só que agora, nesse nosso mapa, o lobo também aparece e, ele tá bem atrás da Chapeuzinho. Olhando pra aparência desse lobo, é que a gente encontra a principal inspiração em The Walden Files desse Analogue Horror. Quer dizer, o lobo mau e o bom são praticamente iguais, e isso é ruim? Não, é só uma inspiração. Quando a Chapeuzinho nota que o lobo tá atrás dela, ela começa a conversar com ele. Ela tá bem assustada, e inicialmente o lobo não se mostra uma ameaça. Na verdade, essa é a única coisa que ele não quer parecer. No conto original, não é exatamente explicado por que o lobo mau quer se alimentar da vovó e da Chapeuzinho. Ele apenas quer e é isso. Mas nesse conto aqui, a gente vai ganhar um pequeno background nas entrelinhas. O lobo mau, assim como qualquer lobo da natureza, se alimenta de carne de outros animais. A gente pode ver que ele fez várias vítimas na volta da casa da Chapeuzinho. E ok, isso é natural, a gente tá falando de um predador. Lobo. Mas nesse universo o lobo fala. E quando ele encontra a Chapeuzinho, ele resolve pedir uma informação. Aonde você está indo? A Chapeuzinho reluta um pouco em dizer.
seduzir ela, pra fazer ela falar o que ela tá fazendo. Abre aspas. Eu tô indo na casa da minha vovó, ela tá muito doente. Isso era tudo que o lobo precisava saber. O lobo come animais, mas eu te pergunto, o que tem mais carne? Um coelho ou um ser humano? O lobo mau quer se alimentar da vovó porque ele é um lobo e ponto. É mais vantajoso pra ele, tem mais carne. E Ele não ponto! nesse encontro, justamente por Isso acreditar me que ela poderia levar cagou, ele a mais porque eu pessoas, quero mais rir. comida. E como ela já tá indo pra casa da vovó, ele só se adiantou e foi na frente. Porque eu A quero Chapeuzinho já rir tá que eu indo tô pra lá de cagada, qualquer jeito. Quando o lobo chega na casa da medo. vovó, ele bate na porta. E a vovó presume que era sua neta, afinal era ela que tava pra chegar. A vovó vai abrir a porta confiante pra não encontrar nada a não ser um rosto destacado no escuro, no melhor estilo Mandela Catalog. Se vocês querem saber, a vovó vai com Deus aqui. Sobrando caguei. apenas o Chapeuzinho, que sequer chegou na casa da vovó ainda. Durante a caminhada, ela solta alguns diálogos. Diálogos esses que deixam bem claro que ela tá preocupada. Ela notou que falar pra onde ela tava indo não era uma boa ideia. Ai, bugou, gente. Que foi isso? Bora pra cá. Gente, bugou. Eu preciso da pressão que vai acontecer com a minha vovó. Aquele lobo era assustador. Pra onde que ele foi? O lobo já tá atrás dela. E nessa parte Gente, tá bugando. o lobo já tá atrás dela. E nessa parte eu quero fazer uma adendo. A Chapeuzinho saiu de casa pra ir na casa da vovó. Ela se encontrou com o lobo. Nisso, o lobo foi até a casa da vovó, jantou a véia e voltou pra floresta. E a Chapeuzinho ainda tá na rua. Que pariu, Chapeuzinho. Que tivesse entregue a cesta pro lobo, então ele chegava lá primeiro. Continuando. Nessa parte, Oxi. tem alguns trechos que pra mim não Ele fazem o falou menor palavrão, sentido, é? tendo em vista que o lobo só queria se alimentar. Isso porque ele vai pariu. ficar fazendo altos É? com medo com a Chapeuzinho enquanto ela ainda tá na floresta. Isso é a única coisa que eu não quero ver. Verdade? Sim, o plano de saúde da Pet Love está com 100% de desconto. Se ele tá aqui já, por que ele só não mata ela? Não sei. Eventualmente, depois de uma cota, a Chapeuzinho chega na casa da vovó. Aleluia. O plano dela era entrar na casa da vovó pra se esconder do lobo. Mas a primeira coisa que ela nota de estranho é que a casa tava muito escura. E principalmente, a casa tava vazia. Enquanto ela tá na casa, ela vai ouvir batidas e sons vindos de fora. Em certo momento, quando ela passa a lanterna na janela, o lobo Ah, mal pera, aparece porque olhando eu de fiz fora esse pra roteiro, dentro. E essa eu cena nem me fez crer falei que o nada lobo do não é só se roteiro, alimentar, gente. Ele queria assustar junto. O que não faz o Foi menor foi sentido. tudo Ser uma pessoa desnecessário. indefesa, sabendo que tem um predador solto por aí, é assustador por si só. E essa cena poderia fazer sentido. O lobo mal vigiando e tentando achar uma forma de entrar na casa pra se alimentar da Chapeuzinho. Essa cena faria sentido. Eita! O lobo mal! Vá! Literalmente atrás dela. Se o esquema do lobo não é só se alimentar, qual que é o esquema então? Para que ele vai fazer o medo se ele só quer se alimentar? Entendem que não Olha faz a cara sentido desse fazer suspense bicho! se ele só quer se alimentar? Enfim. Eu preciso me esconder. Quem não se cagar vendo esse vídeo é impossível. Essa porta era a porta de algum cômodo isolado da casa, escuro. E bem parecido com o final de A Casa Misteriosa, a Chapeuzinho encontra sua avó aqui, sem vida. E o lobo também tá aqui. E eu não faço a menor ideia de como ele entrou e tenho raiva Que de bosta quem sabe. foi essa? Como é de se esperar, a Chapeuzinho foi com Deus nessa casa junto com Oi! E a parte 1 termina com o lobo mau na espreita da casa da mãe da Oi! Chapeuzinho. Mãe essa que ainda estava esperando pela volta da filha. Esse Analog Horror tem mais uma parte e um crossover ainda a se citar. Mas antes da gente ir, eu tenho algumas coisas pra falar. A ideia de que o lobo mau é um predador e que tanto a Chapeuzinho quanto a sua avó e os animais da floresta são vítimas é totalmente válida. Eu tenho medo de cachorro. Ficar cara a cara com um cachorro raivoso pra mim é mais assustador do que qualquer filme que eu possa ver por aí. Mas a partir do momento que o criador começa a fazer o lobo agir como um aspecto genérico, essa história perdeu muito do seu brilho pra mim. Simplesmente porque perdeu o sentido. Eu nem sei porque eu fiz esse roteiro desse vídeo, sendo que eu não vou usar. Faz sentido. Ele precisou ficou meio ruim na minha opinião. As partes de medo dessa história é basicamente cara distorcida, som alto e texto na tela. É uma fórmula genérica de se fazer analog horror. Mas enfim, dito as partes que me incomodavam, vamos na parte 2. Essa parte começa nos mostrando um aftermatch. Tinha no total 3 pessoas vivendo naquela floresta. A Chapeuzinho, sua mãe e a vovó. Ambas as 3 se foram pelo lobo. E adivinha quem vai dar as caras agora? O caçador, que também existe no conto original. Hansel é o seu nome. Vai dar as caras. Caçador. Ah. Caçador tipo. Ela fica perguntando aonde ele matar. tava quando tudo aconteceu. E claro, ela pede pra ele agir vingança. Hansel, agora. Segunda segue, mano. Olha a pipoca. O vídeo não vai descontar quanto tempo se passou do primeiro vídeo pra Ela esse.
assistir aí, A gente né? não sabe quanto Eu tempo assisti faz aqui, desde o do pai. ataque até a chegada do Sabe. caçador da floresta. O importante é que ele tá aqui. Abre aspas. Foram 3 anos essa semana, além de Você já tá aí, né, não? vários. O seu cabelo tá É, bonito, velho. Deixa eu ver. Que o Hansel tá agindo como se ele estivesse lidando com um serial killer. Na melhor das Igual o meu, hipóteses, esse local onde a história se passa é uma reserva. E o que tem em reservas? Animais selvagens e campistas. Campistas que ignoram avisos e o pior acontece. É triste, mas isso é mais comum do que vocês pensam. Levando em consideração isso, a gente pode assumir que em algum momento a Chapeuzinho, a vovó e a sua mãe foram avisadas pra sair de lá. Elas não saíram e um lobo pegou elas. Não tem necessidade do Hansel agir como se estivesse lidando com uma criatura bizarra. A missão do Hansel é óbvia. Dar um fim no lobo e vazar dali. Caminhando por lá, o Hansel encontra animais mortos e ele fica surpreso de ver Coitado. eles. O Hansel Animais é um mortos. caçador. Ele mata animais. Por que Gente. tu tá surpreso de ver uma galinha gigante morta? Sei lá o que é isso aí. Vamos continuar. Assim como foi com a Chapeuzinho, uma das criaturas que sobreviveu ao ataque fala com o Hansel. Essa criatura diz que o lobo não é apenas um lobo. Segundo essa criaturinha, o lobo consegue guardar as almas de suas vítimas. Se o Hansel conseguisse dar um fim no lobo, todas aquelas vítimas seriam livres por descanso eterno. Essa informação tá meio jogada, mas pelo menos explica como a Chapeuzinho conseguiu assombrar o caçador. E o lobo tá atrás dele. Mas quando ele olha, o lobo some. Ok, durante a caminhada pela floresta, o caçador Oxe, vai que lobo é questionar a própria esse? sanidade. Afinal, ele acabou de ver um animal falante e isso criou uma grande pulga atrás da minha orelha. Seria essa floresta um local de animais falantes e as pessoas que não são dela ficam surpresas em ver animais falantes? Quer dizer, o Hansel não era daqui. Ele teve que viajar pro Japão e ele ficou surpreso de ver um animal falante. Fica aí o questionamento. A primeira casa que o Hansel alcança é a casa da Chapeuzinho, onde morava ela e a mãe dela. E como um bom caçador, o Hansel entra armado. O Hansel vai vendo cada cômodo da casa, mas um cheiro de desgraça vai atrair ele pra um cômodo específico. Era nesse quarto que a mãe da Chapeuzinho tava, pelo menos o que sobrou dela. E antes de ir dessa pra melhor, a mãe da Chapeuzinho deixou uma carta. Carta essa que dá a entender que ela conseguiu se trancar por um tempo. Deixa eu ler pra vocês. É a letra. Ô Malu, Malu, eu não sei nem o porquê. Ô Malu, eu não sei nem o porquê. Malu, Oi. eu não sei o porquê eu fiz esse roteiro e eu esqueci de falar no começo do vídeo. Oi. Que é isso, gente? Tá trocando de cor de novo? É a mágica da China. Gente, era só o carregador. Ela de alguma forma se barricou em casa, e enquanto o lobo tentava invadir, ela escreveu isso. Eu não sei por quanto tempo eu vou ficar escondida e eu sinto ele se aproximando. E você vai ser o próximo. O você da carta seria quem tá lendo ela, ou seja, o Hansel tá em apuros. Enquanto ele lia a carta, ele notou que tinha alguém observando ele da janela, e essa coisa era o lobo. O Hansel não é o tipo de personagem que fica de conversinha ou encarando. Ele logo dá um tiro no olho do lobo pela janela e o perde de vista. E esse momento de distração foi o suficiente pro lobo entrar na casa e retalhar o rosto do caçador. O caçador vai dar mais tiros na caixa torácica do lobo, região do peito para os leigos, compra na loja do Coelho Rosa, o link tá na descrição. Mas mesmo tomando tiro do peito, isso não para o lobo. A criatura que o Hansel tinha encontrado deixou claro que aquele lobo é bem mais que um lobo. Talvez isso tenha algo a ver. Esses tiros que o Hansel acertou foram suficientes para levar o lobo pro lado de fora da casa. E essa foi a deixa pro caçador fugir. Mas durante a fuga pra casa da vovó, o lobo continuava na cola do caçador. Tanto o caçador quanto o lobo estavam extremamente machucados. Talvez seja por isso que eles ficaram por horas evitando a briga. Tanto que o foco do caçador mudou. Ele quer chegar na casa da vovó não só pra descobrir o que aconteceu, mas também pra se esconder. Ele tá procurando abrigo dentro da casa da vovó. Dentro da casa, o caçador vai barricar a porta. E diferente dos outros ataques, onde o lobo parecia muito mais cauteloso, agora ele bate na porta com a intenção de arrombar mesmo. E ouvir a porta batendo é o momento onde o lobo mais se mostra ameaçador. Ele batendo na porta
até o momento mais ameaçador. Isso é pra vocês verem como esse aluguel tá difícil. De repente o lobo vai parar de bater na porta. Isso porque ele estourou a janela e entrou por ela aparentemente. Ainda nessa mesma sala, o Hansel vai encontrar o corpo A tanto da janela, Chapeuzinho velho. quanto da vovó. E eles estão bem feios. E bom, eu poderia dizer detalhadamente o que acontece na próxima cena, mas eu vou resumir Quer numa nem frase dublar só. mais. O Hansel, e é isso. O vídeo até tenta fazer um terrorzinho com bugs e mensagens estranhas na tela, mas eu não achei muito interessante, então é isso. O Hansel vai passado pro outro lado, o Hansel vai ter mais um diálogo com a Chapeuzinho. E nesse diálogo ela enfatiza que ele não salvou elas. E graças a essa falha dele, ele não conseguiu acabar com o lobo, todos eles estão condenados a ficarem presos. Chapeuzinho Vermelho é muito braba. Aparentemente esse lobo realmente prende as almas de suas vítimas. Onde? Não sei. Pra quê? Não sei. Só sei que é assim. Até então era esse o desfecho que a gente tinha pro Analogue Hour da Chapeuzinho Vermelho. Um final ruim, não ruim de qualidade, ruim de não foi final feliz. Isso até 4 semanas atrás. Lembra que eu falei no começo do vídeo que esse Analogue Hour tinha 2 capítulos e um crossover? Meus amigos, me digam qual outra cantiga infantil famosa que tem um lobo mau como antagonista. Tá na ponta da língua. Nesse vídeo a gente vai de Chapeuzinho Vermelho direto pros 3 porquinhos. Assim como em Little Red Riding Hood, The Three Little Ah, Pigs não, começa mano. do mesmo jeito, seguindo o conto original que o baseou. Era uma vez 3 porquinhos. Um dia, esses 3 porquinhos saíram da casa da mãe para construir as próprias casas. Nesse ponto da história, os 3 porquinhos já sabem da ameaça que o lobo mau é. E exatamente como no conto original, cada um constrói a casa de um material diferente. Um de madeira, a outra de palha e a outra de tijolos. Inclusive, a primeira aparição do lobo nesse vídeo é no formato mais cartoon. E nessa aparição, a gente já consegue ver os ferimentos causados pelo caçador. Ou seja, estamos no mesmo universo com o mesmo lobo. O primeiro porco que a gente vai acompanhar é o que faz a casa de palha. No conto original, quando o lobo chega na casa de algum porquinho, ele desmontava a casa assoprando e o porco fugia para casa de um dos seus irmãos. Nesse aqui, nem dá tempo de fugir para casa do irmão. Quando o lobo chega na casa de palha, ele simplesmente dá cabo do porquinho proprietário da casa. E nessa parte é interessante que o Analogue Horror vai intercalar com a história original. Quando o lobo tira a vida do porco da casa de palha, o vídeo volta pro gráfico cartoon e a narradora narra a história original, onde o lobo assopra a casa do porquinho e ele foge pro irmão. Quem E acha mesmo a que eu narradora estou mais tenta contar pra gente o que traumatizado? aconteceu de uma forma mais suavizada. Você acertou. Se por acaso o porquinho fugiu, a gente sabe que não foi isso. Cara, eu nunca mais nem vou no banheiro. Parabéns. Foi. O porquinho seguinte é o que faz a casa de madeira. E bom, como é de se esperar, à noite o pior acontece. Dessa vez, ao invés de apenas invadir a casa, o lobo vai tentar enganar o porquinho. Ele bate na porta e quando o porco da casa pergunta quem é, uma voz misteriosa diz ser o seu irmão do lado de fora querendo entrar. Nisso, o lobo de dentro vai pedir uma confirmação. Se é você mesmo, aparece na janela. Tá óbvio que não é o irmão dele que tá ali. Então o que o lobo faz pra conseguir enganar o porco? Eu sou o irmão do porco, beleza? O lobo mostrou na janela. Tá, conseguiu entender o raciocínio? Textura fluida, inclusivo na pele. The Invisible Solar Expertise de L'Oréal Paris. Pô, cara, já tô traumatizado. É o fim. Conseguiu entender